Turma, nessa aula eu quero te mostrar alguns indicadores que, na minha visão, todo empresário precisa entender e dominar. E esses indicadores são CAC, custo de aquisição do cliente, LTV, Lifetime Value, o tempo que o cliente permanece na sua base, Churn é a taxa de evasão e ROI é o retorno sobre o investimento. Mas mais importante que saber o significado de cada um é entender como eles se conectam, se comportam e como eles te ajudam a tomar as melhores decisões para o seu negócio. A gente sabe que no final do dia, todo empresário precisa responder algumas perguntas como: o dinheiro que eu estou investindo para trazer mais clientes está valendo a pena? Meu negócio está crescendo porque entram muitos clientes ou porque eles ficam mais tempo na minha base? O problema é falta de venda ou perda de cliente? Eu estou crescendo de forma saudável, queimando caixa, ou eu estou só aumentando o esforço? É exatamente isso que esses indicadores revelam. E para te ajudar a visualizar de forma mais clara, eu preparei um material com alguns exemplos. E durante alguns momentos ele vai aparecer aí na sua tela. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar falando o que significa cada um deles. Para isso, vamos imaginar como funciona a jornada de um cliente ao longo de um período de tempo. Isso também é chamado de ciclo de compra. Então imagina que esse cliente entra na sua empresa hoje, ele passa a comprar de você ou utilizar o seu serviço, e durante esse tempo ele está gerando receita, criando relacionamento com a sua marca e consumindo o que você oferece. Mas em algum momento, esse cliente pode continuar com você por muito tempo ou pode sair. Esse tempo de vida do seu cliente dentro do seu negócio é o que conecta todos esses indicadores. De um lado, a gente tem a entrada de clientes e de outro, a saída de clientes. Muito cuidado com esse funil. E no meio de tudo isso, o valor financeiro que esse cliente vai gerar e o custo que você teve para trazê-lo até aqui. É exatamente nesse ponto que entram CAC, custo de aquisição do cliente, LTV, Lifetime Value, que é o tempo que ele permanece na sua base, Churn, que é a taxa de evasão de saída, e ROI, retorno sobre o valor investido. Então vamos começar pelo CAC, Customer Acquisition Cost, ou custo de aquisição do cliente. CAC é basicamente quanto custa, em média, para a empresa conquistar um novo cliente. E aqui é muito importante entender que não estamos falando apenas de anúncio pago, de mídia paga. Dentro do CAC entram todos os custos relacionados à aquisição: campanha de marketing, salário do seu time comercial, salário de marketing, comissões, ferramentas, plataformas, viagens, descontos concedidos, olha a margem indo embora, eventos e tudo o que você investiu para transformar um prospecto, um interessado, em cliente que precisa entrar nessa conta. Então a lógica é muito simples. Você soma todos esses custos em um determinado período e divide pela quantidade de clientes adquiridos nesse mesmo período. Quando o CAC está alto demais, o crescimento do negócio fica mais difícil. Quando ele é controlado, você consegue ganhar escala e previsibilidade. E aqui eu vou sugerir um livro, Receita Previsível, ou Predictable Revenue, do autor Aaron Ross. Então agora vamos falar sobre LTV, Lifetime Value, o valor do cliente ao longo do tempo. O LTV, ele nos mostra que um cliente gera receita para a empresa durante todo o período que ele permanece ativo na sua base. Ele responde uma pergunta essencial: quanto esse cliente realmente vale para o meu negócio? Para calcular o LTV, a gente considera o quê? O ticket médio do cliente, a frequência que seu cliente compra de você e o tempo que ele permanece comprando ou assinando o seu serviço. Então, quanto maior o LTV, mais saudável tende a ser o seu negócio. Porque você não depende apenas de trazer novos clientes o tempo todo, mas conseguir extrair mais valor daqueles clientes que já estão na sua base.
Só que enquanto alguns clientes entram e geram valor, outros acabam saindo. E aí que entra o churn. Churn é a taxa de cancelamento, a taxa de evasão, ou seja, o percentual de clientes que deixam de comprar ou encerram o relacionamento com a sua empresa por um determinado período. Esse indicador ele é extremamente importante porque muitas vezes o empresário ele acha que o problema está em vender pouco, quando na verdade está perdendo cliente rápido demais. Um churn alto pode indicar uma falha absurda na sua entrega, no atendimento, no pós-venda ou até no alinhamento de expectativa com o seu cliente. Então, quando você entende o que é CAC, LTV e churn, você passa a ter clareza sobre quanto custa adquirir um cliente, quanto seu cliente gera de valor para você e para sua empresa e por quanto tempo ele vai permanecer com você. E é justamente dessa relação que nasce o ROI, retorno sobre o investimento. O ROI mostra se o dinheiro investido para conquistar clientes está trazendo retorno financeiro ou se não está. Ele compara o valor que o cliente gera ao longo do tempo e o custo que você teve para adquiri-lo. Um ROI positivo indica que o negócio está crescendo de uma forma saudável. Um ROI negativo acende um alerta vermelho. Você pode estar trabalhando muito, investindo bastante e mesmo assim não está construindo lucro. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo bem simples para você entender de forma clara como calcular cada um desses indicadores na prática e principalmente como usar esses números para tomar melhores decisões no seu negócio. E no fim das contas, esses indicadores não servem só para análise. Eles servem para dar um direcionamento estratégico, uma visão de futuro. E é exatamente isso que faz toda a diferença no crescimento da empresa. Essas métricas só fazem sentido quando analisadas no mesmo período e na mesma proporção. Se os dados não estiverem alinhados, tempo, base de cliente, valores, cálculo do ROI, tudo pode levar a conclusões erradas. Então, por isso, agora eu vou te mostrar um exemplo prático, bem simples, para você entender como essa análise funciona de forma correta. Vamos imaginar o exemplo de uma academia com planos mensais. Então, no dia 1º de janeiro, essa academia tinha 800 alunos ativos. Então, no mês de janeiro, entraram 160 novos alunos, mas ao longo do mesmo mês, 80 alunos cancelaram o plano. Com esses dados, a gente já consegue analisar dois indicadores muito importantes. Taxa de crescimento, que é o growth rate, e churn. Então vamos começar pela taxa de crescimento. Taxa de crescimento, ou growth rate, mostra o quanto a base de clientes está crescendo durante um determinado período. A forma é muito simples. 160 clientes que entraram no período, mais 800 clientes que estavam na sua base no início do período, vezes 100%. Então, no nosso exemplo, o growth rate de janeiro seria de 20%. Ou seja, em janeiro, a academia cresceu 20% em novos alunos em relação à sua base inicial. Agora, vamos olhar para o outro lado da equação, que é a saída de clientes, a taxa de evasão, o churn. O churn representa o percentual de clientes que deixaram a empresa nesse mesmo período de janeiro. Então, a fórmula é 80 clientes que saíram no período por 800 clientes que estavam na base no início do período, vezes 100%. Então, no nosso caso, a taxa de evasão, o churn rate de janeiro, foi de 10%. Isso mostra que, apesar do crescimento, existe uma evasão relevante que precisa ser acompanhada de perto. Agora vamos avançar para entender quanto custa trazer esses novos alunos para dentro da academia. Ao longo do ano, a empresa investiu R$ 360 mil em aquisição de novos clientes. Nesse valor estão incluídos anúncios, ações promocionais, salários do time comercial, salários de marketing, comissões, ferramentas e campanhas locais. Então, com esse investimento, a academia conseguiu adquirir 1.800 novos alunos naquele ano.
Então, o CAC, custo de aquisição de cliente, é igual custo total de aquisição, os 360 mil investidos, dividido pela quantidade de alunos adquiridos, 1.800, que dá um custo de R$ 200 por aluno. Agora vamos olhar para o valor que cada aluno gera ao longo do tempo. Suponha que o valor médio da mensalidade seja de R$ 120 e que, em média, um aluno permaneça ativo por 6 meses na sua academia. LTV, Lifetime Value, o tempo que o cliente fica na sua base. O valor do ticket médio aqui nesse caso, que era de R$ 120, multiplicado pelo período que ele ficou contigo, que é de 6 meses, fica um cálculo em torno de R$ 720 de retorno que esse cliente permaneceu na sua base, que ele gerou de valor. O cliente gera para a empresa R$ 720 nesse determinado período. Então aqui já fica claro um ponto muito importante. A academia teve um CAC de R$ 200 para adquirir um aluno, mas esse aluno gerou, em média, R$ 720 de receita ao longo do relacionamento, LTV. E é exatamente essa relação entre LTV e CAC que a gente calcula o ROI. Então, turma, existem algumas maneiras de calcular o ROI. Eu, particularmente, sou adepto à forma onde você pega o LTV e divide pelo CAC, e esse valor tem que ser igual ou superior a 3 vezes. Ou seja, esse cliente ele tem que gerar 3 vezes mais valor do que ele custou. Então, no caso aqui, 720 de LTV dividido por R$ 200 de custo de aquisição está dando um valor de 3,6 de geração de valor acima do custo. Ou seja, para cada real investido, né, nesse cliente, o negócio retorna 3 vezes mais em receita antes do custo operacional. Isso indica um ROI positivo, saudável, e tenhamos esse indicador como balizamento para a sustentabilidade do seu negócio. Então, a partir desses números, o empresário consegue tomar decisões muito mais estratégicas. Vale a pena mais reduzir o churn ou acelerar a aquisição? Qual que é o foco da empresa nesse momento? O foco está na retenção ou na expansão? O meu CAC está equilibrado com o valor que o cliente gera? Percebam como esses indicadores se conectam, se comunicam. Eles não existem de forma isolada. E um indicador disruptivo impacta toda a jornada de faturamento da sua empresa. Então a gente tem CAC, LTV, Growth Rate e ROI juntos. Juntos eles mostram onde o negócio está perdendo, onde o negócio está ganhando e onde você pode crescer com mais eficiência. E é exatamente por isso que esses números mudam completamente a forma como você toma as decisões dentro da sua empresa. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o principal insight que ficou dessa aula. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. E deixe o seu like no vídeo para que esse conteúdo chegue até outros empreendedores assim como você.